Quando isto acontece, uma espécie de paralisia mental toma conta de você. Você perde a capacidade de pensar ou reagir de diferentes maneiras. Aí, está tudo perdido. Se perceber que está entrando nesta dinâmica lidando com um adversário entrincheirado, defensivo ou preso em um relacionamento reativo, deve ter a mesma criatividade que o general Sherman teve. Sacoleje de propósito o ritmo de valsa lenta fazendo alguma coisa que pareça irracional. Opere fora do que é familiar ao inimigo, como Sherman fez quando se livrou de seus suprimentos. Mova-se rápido aqui, e lento ali. Um bom tranco na dinâmica estagnada vai sacudi-la, forçando o inimigo a fazer algo diferente. Com uma leve mudança, você tem mais espaço para outras maiores e para assumir o controle. Quase sempre basta uma injeção de mobilidade e coisas novas para desequilibrar as mentes de seus rígidos e defensivos adversários. 4 Em 1833, Mr. Thomas Wald, escravocrata dono de uma plantação na costa leste de Maryland, chamou de volta seu escravo Frederick Douglass, na época com 15 anos e que tinha acabado de completar 7 anos servindo o irmão de Wald em Baltimore. Agora ele era necessário para trabalhar na plantação. Mas a vida na cidade havia mudado Douglass em muitos aspectos, e para sua tristeza ele achou muito difícil não deixar que Wald percebesse. Em Baltimore, secretamente, ele tinha conseguido aprender sozinho a ler e escrever, o que era proibido a todos os escravos porque incitava ideias perigosas. Na plantação, Douglass tentou ensinar o maior número possível de escravos a ler. Estes esforços foram rapidamente esmagados. Mas o pior para ele foi que havia desenvolvido uma atitude bastante rebelde, o que o dono de escravos chamava de impudência. Ele respondia a Wald, questionava algumas de suas ordens e lançava mão de todas as artimanhas para conseguir mais comida. Wald era conhecido por deixar seus escravos quase mortos de fome. Um dia, Wald informou a Douglass que o estava cedendo por um ano a Mr. Eduardo Cave, locatário de uma fazenda vizinha com fama consumada de domador de negros jovens. Os donos de escravos mandavam para ele os mais difíceis e, em troca do trabalho gratuito, Cave arrancava deles, a pancada, até o último grama de rebeldia. Cave deu duro com Douglass e depois de alguns meses havia domado seu corpo e o seu espírito. Ele não desejava mais ler livros ou discutir com seus companheiros escravos. Em seus dias de folga, rastejava até a sombra de uma árvore e se libertava da exaustão e do desespero dormindo. Em um dia muito quente de agosto de 1834, Douglass sentiu-se mal e desmaiou. Quando se deu conta, Cave estava em cima dele, um pedaço de madeira na mão, mandando-o a voltar ao trabalho. Mas Douglass estava fraco demais. Cave o agrediu na cabeça, abrindo uma profunda ferida. Ele o chutou algumas vezes, mas Douglass não podia se mexer. Cave acabou indo embora, com a intenção de dar um jeito nele mais tarde. Douglass conseguiu ficar de pé, cambaleou até o bosque e de alguma maneira voltou para a plantação de Wald. Ali ele implorou ao Sr. Wald que o deixasse ficar, explicando a crueldade de Cave. Wald não se comoveu. Douglass podia passar a noite, mas depois tinha de voltar para a fazenda de Cave. Retornando à fazenda, Douglass temia o pior. Ele disse a si mesmo que faria de tudo para obedecer a Cave e de algum modo sobreviver às próximas semanas. Nos estábulos onde devia estar trabalhando naquele dia, ele iniciava suas tarefas quando, do nada, como uma serpente, Cave entrou de mansinho, corda na mão. Ele investiu contra Douglass, tentando laçar a perna dele e amarrá-lo.
Estava nitidamente pretendendo que a surra encerrasse de uma vez por todas as pancadarias. Arriscando-se a apanhar ainda mais, Douglas empurrou Cave e, sem agredi-lo, o impediu de enrolar sua perna com a corda. Naquele momento houve um estalo na cabeça de Douglas. Todas as ideias de rebeldia sufocadas durante meses de trabalho brutal lhe voltaram à mente. Ele não estava com medo. Cave podia matá-lo, mas era melhor ser derrotado lutando por sua vida. De repente um primo veio ajudar Cave e, vendo-se cercado, Douglas fez o que ninguém podia imaginar, deu um soco forte no sujeito e o derrubou no chão. Agredir um homem branco com toda a probabilidade o levaria à forca. Uma loucura guerreira tomou conta de Douglas. Ele devolveu os golpes de Cave. A luta continuou por 2 horas até que, ensanguentado, exausto e sem fôlego, Cave desistiu e voltou para casa cambaleando. Douglas só podia supor que Cave agora viria atrás dele com uma arma ou encontraria algum outro modo de matá-lo. Isso não aconteceu. Lentamente, Douglas começou a compreender, matá-lo ou puni-lo de alguma forma violenta era muito arriscado. A notícia de que Cave não tinha conseguido domar um negro desta vez, que tivera de recorrer a uma arma quando suas táticas de terror não funcionaram, ia se espalhar. A mera insinuação de que isso havia acontecido arruinaria sua fama por toda a parte, e seu trabalho dependia de um nome respeitado. Melhor deixar o selvagem escravo de 16 anos em paz do que se arriscar ao tipo de loucura ou reação imprevisível de que Douglas havia se mostrado capaz. Melhor deixá-lo se acalmar e ir embora quieto quando terminasse seu tempo de serviço. Pelo resto da estadia de Douglas com Cave, o homem branco não pôs a mão nele. Douglas havia notado que os donos de escravos com frequência preferem açoitar aqueles que são mais facilmente açoitados. Agora ele havia aprendido, jamais voltaria a ser submisso. Essa fraqueza só encorajava os tiranos a irem mais longe. Ele preferia se arriscar a morrer, devolvendo golpe por golpe com seus punhos ou sua inteligência. Interpretação. Ao refletir sobre este momento anos mais tarde em seu livro My Band and My Freedom, depois de ter escapado para o norte e se tornado um importante defensor do movimento abolicionista, Douglas escreveu: "Esta batalha com Sr. Cave foi um momento decisivo em minha vida como um escravo. Eu era um ser diferente depois daquela briga, eu havia chegado ao ponto em que não tinha medo de morrer. Este espírito me fez um homem livre de fato, enquanto continuava sendo um escravo na forma." Pelo resto de sua vida, ele adotou esta atitude guerreira, não temendo as consequências. Douglas ganhou um grau de controle de sua situação tanto física como psicologicamente. Ao arrancar de si mesmo o medo pela raiz, ele abriu possibilidades para agir, às vezes revidando abertamente, às vezes sendo esperto e ardiloso. De escravo sem controle, ele se tornou um homem com algumas opções e certo poder, que ele potencializou em liberdade real quando chegou a hora. Para controlar a dinâmica, você precisa ser capaz de controlar a si mesmo e suas emoções. Ficar zangado e sair dando chicotadas só vai limitar suas opções. E no conflito, o medo é a emoção mais debilitante de todas. Antes mesmo de alguma coisa acontecer, seu medo o coloca na expectativa, cede iniciativa ao inimigo. O outro lado tem infinitas possibilidades de usar seu medo para controlar você, para manter você na defensiva. Aqueles tipos tiranos e dominadores farejam sua ansiedade e ficam ainda mais tirânicos. Antes de tudo, você precisa perder seu medo da morte, das consequências de uma manobra ousada, da opinião dos outros a seu respeito. Esse momento único de repente abrirá perspectivas de possibilidades.
No final, o lado que tiver mais possibilidades para ação positiva tem maior controle. 5. No início de sua carreira, o psiquiatra americano Milton H. Erickson, 190180, notou que havia inúmeras maneiras para os pacientes controlarem seu relacionamento com o terapeuta. Eles podiam reter informações ou resistir a entrar em um transe hipnótico. Erickson usava com frequência a hipnose em sua terapia. Podiam questionar as habilidades do terapeuta, insistir para que ele falasse mais ou enfatizar a falta de esperança para seus problemas e a futilidade da terapia. Estas tentativas de controlar na verdade espelhavam seus problemas na vida diária. Eles recorriam a todos os tipos de jogos inconscientes e passivos de dominação, enquanto negavam a si mesmos e aos outros o fato de estarem usando esses truques. E assim, ao longo dos anos, Erickson desenvolveu o que chamou de sua técnica de utilização, literalmente usando a agressão passiva destes pacientes, suas espertas manipulações, como instrumentos para modificá-los. Erickson muitas vezes tratava de pacientes que alguém, um parceiro, um pai ou mãe havia forçado a procurar sua ajuda. Ressentidos com isto, eles se vingavam retendo intencionalmente informações sobre suas vidas. Erickson começava dizendo a estes pacientes que era natural, até saudável, reter algumas informações sensíveis. Os pacientes então se sentiam em uma armadilha, guardando segredos, estavam obedecendo ao terapeuta, que era exatamente o oposto do que queriam fazer. Em geral, na segunda sessão eles se abriam, rebelando-se a tal ponto que revelavam tudo sobre si mesmos. Um homem, em sua primeira visita ao consultório de Erickson, começou ansiosamente a andar de um lado para o outro da sala. Ao se recusar a sentar e relaxar, ele estava tornando impossível para Erickson hipnotizá-lo ou trabalhar com ele. Erickson começou perguntando: está disposto a cooperar comigo sem parar de andar de um lado para outro como está fazendo agora? O paciente concordou com este estranho pedido. Então Erickson perguntou se podia dizer ao paciente por onde andar e com que rapidez. O paciente não viu nenhum problema nisto. Minutos depois, Erickson começou a hesitar ao lhe dar suas direções. O paciente esperava para ouvir que passos teria de dar em seguida. Depois que isso aconteceu algumas vezes, Erickson finalmente lhe disse para se sentar em uma cadeira, onde o homem caiu em transe no mesmo instante. Com aqueles que eram patentemente céticos com relação a terapias, Erickson tentava de caso pensado um método de hipnose que não funcionava e aí pedia desculpas por usar essa técnica. Ele falava sobre suas próprias incapacidades e das muitas vezes que havia fracassado. Erickson sabia que estes tipos precisavam de uma vantagem sobre o terapeuta e, uma vez sentindo que haviam ganho esta superioridade, inconscientemente eles se abriam e entravam logo em transe. Uma mulher certa vez foi procurar Erickson queixando-se de que o marido usava seu coração supostamente frágil para mantê-la em constante estado de alerta e dominá-la de todos os modos. Os médicos não tinham encontrado nada de errado com ele, mas o homem parecia sinceramente fraco e sempre achando que estava para ter um ataque do coração. A mulher estava ansiosa, sentindo raiva e culpa, tudo ao mesmo tempo. Erickson a aconselhou a continuar sendo solidária, mas, quando ele voltasse a falar de ataque do coração, ela ia lhe dizer polidamente que precisava arrumar a casa.